Efésios 1, versos 13 e 14. Preste bem atenção na palavra do Senhor, naquilo que vamos ministrar nesta manhã em nome de Jesus. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos ler juntos agora, novamente? Estão com a Bíblia aberta? Ou o celular, aplicativo? Leamos juntos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Oremos. Pai, fala conosco, pela graça, pelo poder, pela unção do Senhor. Queremos mais uma vez entender a Tua voz. Queremos mais uma vez sermos visitados pelo Espírito Santo. Que a graça e a bênção, a direção e a condução do Senhor repouse sobre nós neste momento especial de ministração, de aprendizado e de busca da santa palavra do Senhor. Fala conosco, ó Deus, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã então nós vamos falar nesses dois versos. O pessoal da técnica puder também ligar a TV da minha direita, está sem a imagem nela. Falhou ela, sem problema. Nós vamos falar então aqui neste texto, lembrando apenas esta frase que nós temos colocado: ser salvo é estar corretamente relacionado com Deus, e isso em santidade. O que é ser salvo? Falei isso vários domingos. Ser salvo é estar realmente relacionado com Deus, e isto é santidade. E nós lemos hoje o verso 13 e 14, vamos parar inicialmente no versículo 13. Paulo diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A primeira expressão aqui no texto, nós vamos aprender sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. Paulo está agora aqui trazendo a nossas vidas a pessoa maravilhosa e bendita do Espírito Santo. Nos versos primeiros de Efésios 1 em diante, Paulo fala sobre Deus, como Deus nos escolheu, como Deus nos separou, como Deus nos vocacionou, como Deus nos redimiu, o que Deus fez por nós. Depois Paulo fala sobre Jesus Cristo, a ação do Espírito de Jesus Cristo, a ação de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Deus planejou se cumpriu na pessoa de Jesus. E a partir do verso 13 e 14, Paulo agora vai trazer o Espírito Santo de Deus, falando, ministrando sobre o Espírito Santo. Então aqui em Efésios 1 a 14, você já tem a doutrina da Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Qual é o papel de Deus? Qual é o papel de Jesus Cristo? Qual é o papel do Espírito Santo? Deus planejou, concretizou em Jesus e foi manifestado a nós por meio do Espírito Santo. Nós temos aqui Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não tendo como negar a doutrina da Santíssima Trindade. A palavra, a expressão Trindade, não aparece na Bíblia, mas ela é totalmente estudada em toda a Bíblia. Trindade é o nome que foi dado pelos teólogos para significar o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, lendo isso daqui, não tem como negar a doutrina da Santíssima Trindade. Antes de lermos alguns textos bíblicos, quero que você leia comigo alguns textos sagrados. É preciso aprender sobre o Espírito Santo. É preciso assimilar sobre o Espírito Santo de Deus. E eu queria indicar para vocês um livro onde é tratado sobre alguns pontos divergentes teológicos, alguns pontos controvertidos, trazendo uma explicação curta, rápida e objetiva sobre o Espírito Santo. É esse livro aqui, O Espírito Santo. E aqui ele trata sobre a pessoa do Espírito Santo,
quando ele vem, quando ele foi recebido, como ele se manifestou no período do Velho Testamento, como ele se manifestou no período do Novo Testamento e nos dias atuais. Como entristecê-lo, como agradá-lo, como honrá-lo. Este livro tem à sua disposição, se você quiser, é de nossa autoria, na livraria da igreja, com um preço bem simbólico, tem lá para quem quiser e aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus, porque não dá para tratar tudo isto numa pregação tão somente aqui. Então, vamos ler alguns textos bíblicos antes. 1 Coríntios 12, 3. Abra a sua Bíblia, não vou pôr referência, vou só referência para você poder folhear a Bíblia, né? Não fica ali na tela, nem folheia mais a Bíblia, daqui a pouco vem para a igreja, nem a Bíblia vai trazer mais, né? Então, vamos folhear um pouquinho a Bíblia. 1 Coríntios 12, versículo 3º. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3º. Eu vou ler aqui, para quem está em casa acompanhando, pode também ouvir a leitura. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faz compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Veja aí, por isso vos faz compreender, ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai amaldiçoar a Jesus. Não é isso? Anátema quer dizer maldito. Se alguém está tomado do Senhor, não vai amaldiçoar a Deus, a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer com convicção, Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. Não é dizer Senhor Jesus, né? É algo profundo. Senhor Jesus, você não consegue falar isto se não for pelo Espírito Santo. Em outras palavras, outra expressão, você não consegue clamar pelo nome de Jesus se não estiver tomado pelo Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus. E quem está no Espírito, quem possui o Espírito, jamais, em hipótese alguma, vai falar alguma coisa amaldiçoando a Jesus, amaldiçoando Deus, ou amaldiçoando o Espírito Santo. Nesse livro eu trabalho também sobre o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que é o pecado que não tem perdão se você o cometer. Romanos 8, 9 e o verso 16, vou ler a sua Bíblia comigo, por favor. Falando aqui, Romanos 8, 9 e 16, verso 9 de Romanos 8, alguém lê para mim bem forte no auditório, depois eu leio aqui para quem estiver em casa. Romanos 8, 9, alguém lê bem forte. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não possui o Espírito Santo, não é de Deus. Aí vem uma pergunta: é possível ser cristão sem ter o Espírito Santo? Não. Porque Romanos 8, 9 diz, se alguém não tem o Espírito, não é de Deus. Quando que a pessoa recebe o Espírito Santo? No momento que ela se converte, no ato da conversão. Ah, pastor, eu já me converti, mas eu ainda não tenho o Espírito Santo. Romanos 8, 9 diz que não é dele. Como convertido não é de Deus? Convertido é de Deus, então você tem o Espírito Santo. Pastor, eu já me converti, eu sou convertido, mas eu nunca falei em línguas ainda. Eu preciso falar em línguas para ter o Espírito Santo? Não, porque língua é dom do Espírito Santo. Uns vão ter e outros não, jamais terão. É dom, Deus dá a quem quer, conforme lhe aprouver. E se houver na igreja, tem que haver também a interpretação, e a ordem e a decência, né? O verso 16 agora, vamos para frente, verso de 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso que nós somos filhos de Deus. Traz esse testemunho. Lucas 24, 49. Lucas 24, verso 49. Lucas 24, 49. Diz assim a santa palavra de Deus: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai.
permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 4, 24, 49 está falando sobre quando o Espírito Santo haveria de descer. E essa promessa se cumpriu em Atos 2, 1 em diante, que você conhece, não precisamos nem abrir, né? Aconteceu nos últimos dias, aconteceu lá o derramamento do Espírito Santo, conforme Joel prometeu. Em Atos 2, 1 em diante nós temos o Pentecoste, onde o Espírito Santo veio sobre os 120 que estavam reunidos. A manifestação do Espírito Santo veio sobre eles, eles foram batizados pelo Espírito Santo, grandes coisas aconteceram e passaram a falar sobre as grandezas de Deus. E todos ouviram nas suas próprias línguas sobre as grandezas de Deus. Então aqui, resumindo rapidamente, Atos 2, 1 em diante, nós temos o Pentecoste. Lucas 24, 49 é para a igreja permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 2, 1, eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando, clamando a Deus, buscando a Deus, os homens e as mulheres. Veio o Pentecoste, veio o Espírito Santo sobre eles, e aqui começou o ministério da igreja. Romanos 8 e 9, se alguém não tem o Espírito Santo, não é de Deus. Romanos 8 e 16, o Espírito testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. 1 Coríntios 12 e 3 também, que nós lemos lá que ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Algumas porções, alguns textos que estão falando já inicialmente da pessoa bendita eterna do Espírito Santo. Vamos para o texto de hoje, Efésios 1:13, em quem também vós. A primeira expressão do texto é em quem também vós. Paulo está falando para os gentios agora. Para os gentios, eu já expliquei isso aqui semana passada e repito agora. Paulo tinha falado dos judeus, agora ele fala para os gentios, em quem também vós. No verso 12 ele tinha terminado a expressão, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, é tudo para a glória de Deus. No verso 11 ele fala, nele digo, no qual fomos também feitos, fomos, nós judeus, gentios, fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. E no verso 13, essa expressão, em quem também vós, ou seja, vocês gentios, que passaram agora a pertencerem à família de Deus. Mas na vida de vocês aconteceu algo muito impressionante, maravilhoso, eterno, que é a segunda expressão que ele vai trazer aqui. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Vocês, gentios, ouviram a palavra da verdade. Ora, se foram ditos a eles, e se eles ouviram a palavra da verdade, é porque até então tinham ouvido a palavra que não era verdadeira. Se existe a palavra da verdade, existe a palavra da mentira. A palavra que não condiz com a realidade bíblica, a palavra que não condiz com os ensinamentos bíblicos, a palavra que não tem verdade nela. Nós precisamos ouvir a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? É aquela palavra que tem todo o seu embasamento na Bíblia, todo o seu embasamento nas Sagradas Escrituras, que não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Não importa aquilo que você acha, que você pensa, mas é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia demonstra, é o que a Bíblia fala, é o ensinamento da palavra de Deus. Isso é a verdade em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala da igreja primitiva, diz que a igreja perseverava, perseverava na doutrina dos apóstolos. Ela perseverava. O que é a doutrina dos apóstolos? É o que está na Bíblia. Está entendendo? Não é um inventismo, eu estou inventando algo novo. Não é uma ilusão. Gálatas diz, o evangelista vai dizer para nós, mesmo se alguém vir a este mundo, um anjo descendo do céu, pregar um evangelho que vai além do que está aqui na Bíblia, ele é maldito. Paulo fala, mesmo eu, Paulo, pregando algo que vai além da palavra, eu sou maldito. E não passará nada. A palavra de Deus é permanente, ela é fiel, ela é para sempre. Nos céus podem passar, tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. É a verdadeira palavra de Deus. Então os gentios estavam ouvindo agora a palavra da verdade. E ele complementa uma segunda frase, o evangelho da vossa salvação. O evangelho da vossa salvação.
Ou seja, a palavra da verdade, ela ministra salvação. Nenhum evangelho que não pregue salvação não é evangelho. Ontem, às 16 horas, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, se não me engano, teve uma pregação do Frank Graham, ao vivo, pela internet aí, estava ao vivo pregando lá no Rio de Janeiro, e foi televisionado, foi passado pelo mundo inteiro aí, Esperança Rio, e o filho de Billy Graham, Frank Graham, estava pregando, ministrando, falando sobre Jesus, sobre o perdão em Jesus, a entrega a Jesus, que você tem uma alma, e a sua alma vai dar conta a Jesus, e você precisa receber em Jesus o perdão dos seus pecados, você precisa se render à pessoa de Jesus. Ele pregando sobre isso, aquela multidão lá ouvindo, e milhares de pessoas pela internet, se alguém aqui chegou a assistir, né, foi maravilhoso, foi lindo demais. Ele estava aqui no Rio de Janeiro ontem pregando. O Evangelho, ele traz salvação. O Evangelho não está ligado a você, o Evangelho está ligado a Deus, aquilo que Deus fez por você na cruz do Calvário. A pessoa não é o centro do Evangelho, Deus é o centro. Aquele pregador da internet, tal de Leonardo aí, que fala você é o centro, você é o centro. Você não é o centro é Deus. Deus que é o centro, amém, irmãos? Não é a pessoa, eu sou o centro, né? Eu sou o centro das coisas. Você não é nada, eu não sou nada. Nós somos pecadores, é a graça de Deus que nos alcançou. O Evangelho, quando a pessoa recebe o Evangelho, ela se quebranta diante de Deus, reconhecendo a sua insignificância e o poder salvífico de Deus, o poder salvador de Deus, que a transformou, que a mudou. Ela se humilha, ela se quebranta, ela tem temor de Deus, ela se consagra a Deus, ela começa a buscar a Deus. Mas o Evangelho que leva a pessoa a ficar soberba, vaidosa, arrogante, presunçosa, isso não é Evangelho. O Evangelho da prosperidade, na história nossa aí de pastor, de você também como cristão, na história, já ouvimos falsos evangelhos. Numa época, quando eu estava iniciando o ministério, tinha o tal do dente de ouro. Alguém já lembrou disso? Lembra disso? Dente de ouro. Alguém recebeu o dente de ouro? Não receberam. Não. Você recebeu, vai ter que pagar, né? Tem que pagar o dente. Boa. Pagou para o dentista. E chegou num dia do dente de ouro, alguém chegou lá e disse, olha, eu sou banguelo, dá um dente qualquer, já serve, não precisa ser de ouro, né? Não quer sair banguelo? O dente de ouro. Aí vem o evangelho do tomba, do caicai. Vamos orar agora, as pessoas vão cair. As pessoas caem. Já viram isso também naquela época? A multidão vinha à frente, caía. O pastor tirava o paletó e jogava nas pessoas, as pessoas caíam. As pessoas caíam. Né? Talvez o paletó usando lá 15 anos, usando sem lavar o paletó, o cheiro estava tão ruim que as pessoas caíam, né? O cheiro é ruim demais, as pessoas caíam. O evangelho que você tem que ir no monte orar, porque no monte, é lá no monte que santifica, é no monte que Deus manifesta, e os gravetos pegam fogo no monte. Isso não é evangelho. O evangelho é Jesus Cristo. Você não precisa ir a Israel para se converter. Nossos pais adoraram nesse monte, vós naquele, onde deveremos adorar? Jesus fala, em espírito e em verdade, são esses que o Pai procura para seus verdadeiros adoradores. Aí vieram esses falsos evangelhos, dente de ouro, do tomba, caicai. Houve manifestação na história de pessoas caírem? Sim, houve. Mas eu falo, não importa como caiu, o que importa é como levantou. Não importa se foi ao monte, quer orar no monte, pode ir, não tem problema. O importante é como você desceu no monte. Mas quem gosta de orar no monte não é melhor do que quem ora em casa, no quarto trancado. Quem gosta de orar em Jerusalém não é melhor do que quem ora aqui no Brasil, dentro da sua casa, da sua residência. Porque Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. E essa doutrina, se você não cair, e a pessoa colocava a mão assim, começava a fazer a massagem para derrubar as pessoas, muita coisa fingida, muita coisa. No meu ministério aconteceu só uma única vez, no ministério de uma igreja, eu estava pregando em Serra Negra, e quando eu chamei, eu fiz um apelo, umas 200 pessoas à frente, eu orei, a metade caiu, mas nunca mais aconteceu isso na minha vida, e eu não forço isso, porque não importa se está caindo ou não está caindo, é importante estar convertendo. Evangelho não é pregar isto, evangelho não é pregar cura, evangelho é pregar salvação. Vem agora a cura, vamos curar todos os enfermos. A Bíblia diz que é melhor ser coxo e manco e entrar no céu do que ter o corpo perfeito e ser lançado nas profundezas do inferno.
Deus pode fazer milagre para curar? Deus pode. Deus cura. Deus cura. E tem curado inúmeras pessoas. Já orei por pessoas que 90 e pouco % do seu sangue contaminado, pelo poder da fé, foi restaurado o sangue, 90 e pouco %, ficou pura. O médico disse: eu não entendo, não compreendo. Mas nós não damos ênfase a isso. Nós damos ênfase à salvação em Cristo Jesus. Num período de avivamento, uma mulher recebeu uma cura maravilhosa. Era uma mulher cadeirante. E ela, além de ser cadeirante, ela tinha uma perna curta. E os pastores oraram por ela, a sua perna, no milagre de Deus, ela voltou ao tamanho normal. Ela voltou e a mulher saiu da cadeira. E aquela mulher tornou na região a maior prostituta da região. Veja bem, a maior prostituta ela tornou da região. A maior prostituta da região. E os pastores se reuniram e falaram: mas o que aconteceu? Nós falamos de cura, mas não falamos da salvação. Não adiantou nada. Deus pode curar? Deus pode. Deus tem curado? Deus tem. Mas a mensagem do Evangelho não é cura. Lembra quando Jesus curava a pessoa e dizia assim: vai e... Oi? Isso é uma mulher. Outros ele curava. Esse foi do perdão, né? Vai e não conte para ninguém. Várias vezes Jesus disse no Evangelho, após curar alguém: vai e não conte para ninguém. Como que não vai contar? Alguém estava doente, foi curado, né? A pessoa não consegue, vai contar para todo mundo. Mas por que ele disse: vai e não conte para ninguém? Ele está dizendo, a ênfase não é a cura. A ênfase é a salvação. E os gentios haviam ouvido o Evangelho da vossa salvação. Pregação que não fala de Cristo não é pregação. Pregação que não anuncia Jesus Cristo não é pregação. Eu falei dias atrás, alguém está com problema, com dificuldade, com lutas. Você pergunta: como é que está a sua vida com Deus? Primeira coisa, está bem com Deus? Se acertou com Deus? Quer aceitar Jesus Cristo hoje? Quer abrir o coração para Jesus hoje? Isso é o principal, o resto vai mudar. O Evangelho também que veio, o Evangelho da prosperidade, teologia da prosperidade. Agora todos vão ficar ricos, todos vão ficar milionários. E nessas igrejas quem ficou rico e milionário foram os líderes, e não o povo, né? Os ricos ficaram os líderes e o povo ficou mais pobre, porque dava tudo para a igreja. Vamos dar aí o carro para a igreja, a fogueira santa, né? Que o Mike esteve várias vezes lá na fogueira santa, foi pastor da Universal há 14 anos, depois se converteu de fato ao Evangelho de Jesus, hoje é presbiteriano. Dá o seu carro, dá a sua casa, Deus vai te prosperar. Você quer ter uma casa, então dê o valor da casa que você quer, de dízimo e oferta, e Deus vai te dar essa casa. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não fala sobre isso. Eu quero uma casa de 1 milhão, então dê 100 mil de dízimo, e você vai ganhar sua casa de 1 milhão essa semana. Há vários processos na justiça, pedindo dinheiro de volta, porque não deu certo. Deus não faz barganha, o dízimo é bíblico, mas eu dou o dízimo daquilo que eu recebo. Você não ganhou nada, quanto que é o dízimo de nada? Nada. Você ganhou 100, é 10. Ganhou 1.000, é 100. Ganhou 100 mil, 100 mil reais, então o dízimo de 100 mil é 10 mil. Você consagra ao Senhor, entrega no altar de Deus, porque você recebeu, já veio às suas mãos, é bíblico, é da palavra do Senhor, é promessa de Deus, tem promessa do Senhor. Mas o Evangelho da prosperidade era este: você tinha que dar tudo. Tudo. O Evangelho da cura também trouxe grandes problemas, que dizia para as pessoas que elas não precisavam mais tomar remédios. Toma posse da fé e não precisa tomar remédio. A gente fala: creia, mas continue usando o medicamento, até que o seu médico diga que você não precisa mais. Mas você vai usando e orando e clamando a Deus, que é Deus que cura, mas faça o tratamento. Está com depressão, ore para Deus curar, mas procura um psicólogo, procura um psiquiatra, faça o tratamento, receba medicação, não tem problema nenhum. Mas orando a Deus, Deus vai abençoar, e Deus abençoa através dos profissionais. Deus dá sabedoria ao médico, ao psiquiatra para te ajudar, ao psicólogo para te orientar, mas você precisa receber orientação. Mas esses evangelhos errôneos trouxeram grandes prejuízos para a igreja. E nós estamos resgatando o verdadeiro evangelho em nome de Jesus. O evangelho também do tudo é relativo.
tudo pode, tudo é relativo. Acabou com as igrejas nos Estados Unidos, as igrejas fecharam, e as pessoas deixaram de viver a santidade, a pureza, a consagração, onde tudo podia, para atrair multidões, fazer qualquer coisa. Eram festas e mais festas. Hoje há as igrejas por aí, que é um absurdo. Cantam músicas seculares no culto, de adoração a Deus. Músicas profanas cantando um culto a Deus. Coisa que tem nada a ver com o Evangelho, com a Bíblia. E a intenção é atrair pessoas. Quem atrai é o Espírito Santo. Quem opera é o Espírito Santo. Quem ministra é o Espírito Santo. Olhemos para a história da igreja no passado, como eram os grandes avivamentos, como foram escritos nossos grandes hinos, as histórias, os livros, puramente doutrinário, bíblico, cristocentro, Jesus no centro, Deus no centro. Mas hoje é o homem no centro. Venha como está e fique como quiser. Você pode vir como está, mas o Senhor não permitirá que você continue como você veio, porque Ele vai nos transformar em nome de Jesus. E nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, amém, irmãos? É a bênção do Evangelho, o Evangelho da salvação. As pessoas querem agregar tanta gente hoje, e vai aprovando tudo, e começa a aprovar casamento de homossexuais, de lésbicas, começa a aprovar coisas que a Bíblia reprova. Ah, mas é o amor, a Bíblia fala do amor, temos que amar uns aos outros. Deus é amor, mas Deus também é justiça. O Deus que ama é o Deus que repreende. E há uma coisa que Deus é proibido de fazer. Ô pastor, o que Deus é proibido de fazer? Tem algo? Tem. Deus é proibido de ir contra a sua própria palavra. E Deus não vai negar a sua palavra. Ele é um homem de palavra, ele não volta atrás. O que está na palavra é bíblico, é cristocêntrico. Eu vejo hoje um absurdo grande, que há pastores por aí que eram famosos, que hoje estão aprovando coisas que a Bíblia não aprova. Estão aceitando coisas que a Bíblia não aceita. Pastores famosos dizendo que temos que atualizar a Bíblia. Atualizar a Bíblia. Billy Graham já dizia, a Bíblia é mais atual do que o Jornal do Amanhã. Mas tem pastor dizendo, vamos atualizar a Bíblia. E tem muitos crentes indo atrás deles, dizendo, sim, vamos atualizar. Que temos que amar a todos. Não podemos fazer separação de pessoas, distinção de pessoas. Não podemos aí desprezar pessoas. Não podemos ser preconceituosos. Nós não somos preconceituosos, nós somos bíblicos. A pessoa quer viver a vida de outra forma, é problema dela. Mas se ela quer a igreja, se ela quer as coisas de Deus, é o Evangelho da vossa salvação. Porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Ah, prosperei. Deus pode prosperar alguém? Pode, Deus tem prosperado. Quando Deus é o centro, Ele prospera. Quando Deus é o centro, Ele prospera, Ele abençoa, se estiver dentro dos planos de Deus. Mas por que muitas pessoas Deus não prospera? Pelo amor que Deus tem. Porque Ele sabe que muitas pessoas, se Ele prosperar, as pessoas se perdem. Se perdem. Abandona as coisas de Deus, então Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas quando Deus é o centro, Deus abençoa. Há um irmão da igreja muito querido, que ele trabalha numa grande firma que estava quase falida, e ele veio trabalhar como funcionário, colocou Deus na frente daquela firma, e a firma começou a crescer e alavancar, e está no Brasil inteiro hoje, uma grande potência. Um irmãozinho aqui da igreja, nosso, muito simples e humilde, que é um dos líderes principais daquela empresa. Louvado seja Deus, porque Deus é o centro. E Ele tem a convicção da salvação. O importante não é quanto dinheiro você tem, quantos bens você tem. O importante é se seu nome está escrito no livro da vida. O importante não é se seus filhos, nossos, cursam ou vão cursar as melhores universidades, as melhores academias, mas se eles têm a certeza plena do encontro real com Jesus Cristo. E ontem, às 16 horas, antes de Frank Graham trazer a mensagem, o filho dele que anunciou o pai, Frank Graham. Eu gostei de uma frase que o filho disse, meu pai, Frank Graham, foi ele que me apresentou a Jesus. Eu sou salvo, graças a Deus, mas meu pai me apresentou Jesus. E quero chamar Frank Graham para ministrar a palavra. Foi bonito isso, um filho dizendo, o pai que me apresentou a Jesus. Apresente Jesus para o seu filho. Não apresente só a faculdade, a universidade, apresente a Jesus. Apresente a Jesus por meio da vida, por meio da prática, por meio do cristianismo autêntico e sincero,
depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, aí você pergunta, como que eu posso saber, o pastor, aquilo que estou ouvindo é verdade? Aquilo que estou ouvindo é de salvação? Simples. O Alberto já responderia, leia a Bíblia. Né? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O Alberto deu aqui uma palestra sobre a prosperidade do povo judeu. A base qual é? A Bíblia. Palavra do Senhor, né? A Bíblia Sagrada. Mas hoje tem os tal dos coach que fala. Coach. Os maiores coaches do Brasil. Deixa quieto que eu ia falar, mas vamos ficar na Bíblia. Tem muita gente que quer ser coach, quer virar pregador, só fala besteira, só fala asneira, foge da Bíblia. Nós temos que ficar na Bíblia, a palavra do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Creia na Bíblia, leia. Agora, irmãos, antes de eu pular para o próximo ponto aqui, seguindo sobre o selo, sabe qual é o problema? As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas deixaram de ler a Bíblia. Elas não buscam ensinamento bíblico. Elas não amam mais a Bíblia. Elas não sabem o que a Bíblia fala. Aí vem lá um pregador famoso, um cara famoso, e fala, oh, que bonito, que lindo que ele falou, gente do céu, coisa linda. O que veio aqui recentemente falou que Deus é o encontro de eu e você, o encontro de Deus, é heresia, besteira que ele falou, besteira. Isso não é bíblico. O resto foi legal, mas isso foi besteira. A burrice que ele falou aqui. Mas o povo fala, que lindo, gente, que coisa bonita e maravilhosa. É besteira, heresia. Eu e você no encontro de Deus, Deus é soberano, é eterno, maravilhoso, diferente. Nós precisamos entender isso, precisamos ler a Bíblia. A gente ouve aí falar, que bonito, gente, que coisa linda, olha que maravilha. Nunca tinha pensado nisso, gente. Está errado. Conheça a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Leia a Bíblia. A pessoa vai chegar lá, Senhor, deixa eu entrar no céu. Não, você não vai entrar, mas por quê? Mas não sabia. Você lembra um livrinho que tinha lá na terra chamado Bíblia? Você chegou a ler? Ah, não, eu era acostumado na Igreja Católica Apostólica Romana, eu só li o boletim que a igreja dava, e olha lá ainda, nunca li a Bíblia, nunca li. Eu lembro um tempo atrás, dei risada, vi um senhor aqui, assistiu um culto, voltou a assistir outro. Aí ele veio me procurar, pastor, briguei com o padre. Falei, o que você fez? Por que isso? Eu perguntei para ele, por que o senhor não prega a Bíblia, como lá o pastor Dinaldo prega na Central? Falei, o que ele disse? Mandou eu sair da igreja. Falei, então vem para cá. E a pessoa dizia isso, por que não prega a Bíblia? Porque para pregar a Bíblia tem que estudar, tem que ler, tem que meditar, tem que se aprofundar, tem que conhecer. Não é só abrir. Vamos abrir então a Bíblia. Deus fala comigo. Aí você fala assim, Senhor fala comigo. Pá! Aí você lê. Foi Judas se enforcou. Oh, misericórdia. Fala de novo, Senhor. Você abre outro texto, está escrito. Vai, tu e faz o mesmo. Você vai praticar? Não é Deus falando, é você lá naquele, né? Põe o dedo lá. Não, leia a Bíblia. Ela não é um livro mágico, precisamos conhecer a Bíblia. Então precisamos ouvir o Evangelho da salvação. O maior pregador do mundo, eu digo, foi Billy Graham. Quem concorda comigo? Foi Billy Graham. Ele sempre pregava salvação. Salvação. O resto é resto. Quando você tiver a oportunidade de falar com alguém, fala da salvação. Fale da salvação. Fale de um encontro com Cristo. Quem também ouviu a palavra da salvação, tendo nele também crido. Vocês ouviram e vocês passaram a crer. Tendo nele também crido, nele quem? Em Jesus. Vocês ouviram a verdade, ouviram o Evangelho, vocês creram, é Jesus. Eu estou crendo em Jesus. Eu estou confiando em Jesus. Não é em você. Tendo nele crido. Eu não creio em mim. Se o Evangelho dependesse de mim, eu estava perdido. Se a salvação dependesse de mim, eu estava arrasado. Eu creio em Jesus, o que Ele fez por mim, que garante a minha redenção, a minha salvação. Falei domingo passado, Jesus não veio pregar salvação, Ele veio salvar. Ele não veio pregar redenção, Ele veio redimir. Ele não veio pregar perdão, Ele veio perdoar. E se não fosse Jesus, você não estaria aqui.
Não é eu, é Jesus, tendo nele também crido. Não é o que você fez, que você deixou de fazer, mas você crê em Jesus, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Quando você creu em Cristo, você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Ao crer nele, você recebeu o selo, você foi selado. O que é este selo do Santo Espírito da promessa? Vamos ver o verso inteiro agora. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Você foi selado com o Espírito da promessa. Tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Veja a sequência. Eu ouvi o que é verdadeiro. Eu ouvi sobre salvação. Eu creio, fostes selados. O que é este selo? Qual o significado deste selo? Fostes selados. Qual é o significado deste selo? O selo, porque a Bíblia diz, fostes selados. O selo, três verdades. Primeiro, é sinal de autenticidade, é autêntico, é verdadeiro. Eu estou confirmando. Mandava-se uma carta, a carta era selada. E o selo dizia da autenticidade da carta. O texto dizia da veracidade daquela correspondência. Essa correspondência é séria, ela tem um selo, está autenticado, eu confirmo. Quando Jesus, não na cruz, mas no batismo, ele foi batizado por João, o anjo dizia, o Espírito Santo desceu sobre ele como forma de pomba, e a voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me compraz. Jesus confirmando, é Jesus, você foi selado, a sua autenticidade, sinal de propriedade, eu sei a quem pertence. Você tem um gado, um animal, e você coloca a marca no animal, selo no animal. E a quem vê aquela marca no animal, esse animal de fulano de tal, tem a sua marca, tem aqui o seu selo, vamos dizer, está marcado esse gado, é do dono, o dono é fulano de tal, então é sinal de propriedade, você pertence a Deus, porque você foi selado. Sinal de segurança, é inviolável, não pode ser violado. Então veja a marca do selo do Espírito Santo, a sua autenticidade, a sua propriedade, a segurança, três importantes marcas, três importantes questões, três importantes maravilhas, vamos dizer assim, a nossa autenticidade, a propriedade, segurança. Você pertence ao Senhor, porque você foi selado pelo Espírito Santo. Agora há uma dúvida, quando ocorre o selo do Espírito Santo, não é o fato de você ser crente, mas quando ocorre o selo do Espírito Santo, vamos ver aqui alguns testemunhos, mas antes, quando ocorre, Paulo está dizendo, depois que ouviste a palavra, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, vocês creram, aí vocês foram selados. Alguns vão dizer que este selo do Espírito Santo, ele ocorre no momento da conversão. Outros vão dizer que ele ocorre depois da conversão. Não é o fato de ser convertido, não é o fato de ser crente. Você já é crente, você já é cristão, porque você recebeu já o Espírito Santo está em você, porque você já é crente, já é cristão. Mas o selo, ele pode ter um período para ocorrer, ele pode ocorrer um pouquinho depois. Esse pouquinho depois pode ser tão simultâneo, tão no mesmo instante, que aparece algo simultâneo. Você foi selado. E vamos ouvir aqui alguns testemunhos. Eu trouxe aqui para vocês alguns testemunhos de grandes homens falando sobre o selo do Espírito Santo. Por exemplo, John Flavel foi um puritano que vivia há uns 300 anos. E ele escreveu assim, sobre o selo do Espírito Santo, que ocorreu na vida dele. Deixa eu só explicar novamente. Não estou perguntando quando acontece se tornar cristão, quando você vira crente, torna crente, no momento de aceitar a Cristo. Mas o selo, ele pode ocorrer um pouquinho depois, ou no mesmo instante, simultaneamente. Você vai ver o que significa isso. John Flavel, ele disse assim: assim, seguindo o seu caminho, seus pensamentos começaram a volumar-se e a subir cada vez mais alto, como as águas da visão de Ezequiel.
até que finalmente se tornaram antegozo das alegrias celestiais. E tal plena certeza do seu interesse nisso, que ele perdeu completamente a visão e a percepção deste mundo e de todos os interesses deste mundo, e por algumas horas não sabia mais onde estava, como se estivesse em profundo sono em seu leito. Sentou-se, lavou-se, desejando ardentemente que se fosse do agrado de Deus, que esse podia ser o lugar de sua partida neste momento. Aos seus olhos a morte tinha o rosto mais amigável que ele já contemplara, exceto o rosto de Jesus Cristo, que tinha realizado isso. E embora acreditasse que estava morrendo, não podia lembrar-se de ter tido um só pensamento sobre sua querida esposa ou filhos ou qualquer preocupação terrena. Chegando à sua hospedaria, a influência continuou, banindo o sono. Ele se sentiu cada vez mais transbordante de alegria no Senhor. Ficou parecendo que um habitante de outro mundo. Muitos anos depois, ele ainda dizia que aquele dia fora um dos dias dos céus. E dizia que por aquela experiência, ele entendeu mais da luz do céu do que por todos os livros que ele tinha lido ou pelos descobrimentos que a seu respeito agasalhara. Jonathan Edwards escreveu, grande avivalista Jonathan Edwards: uma vez quando eu cavalgava pelas florestas, viu porque eu cavalgo, né? Uma vez quando eu cavalgava pelas florestas para benefício da minha saúde, em 1737, tendo apeado o meu cavalo num lugar retirado, como sempre eu fazia, para buscar contemplação divina e oração, tive uma extraordinária visão da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e os homens, e sua maravilhosa, grande, plena, pura e suave graça e amor, e de sua terna e gentil condescendência. Esta graça que se mostrou tão tranquila e suave, mostrou-se também grandiosa acima dos céus. A pessoa de Cristo pareceu-me inefavelmente excelente, com uma excelência grande o suficiente para tratar todo o pensamento e concepção, o que durou, quanto posso julgar, perto de uma hora, e me manteve a maior parte do tempo numa torrente de lágrimas e chorando alto. Senti uma dor, um ardor na alma, desejando ser, não sei como expressá-lo de outra maneira, esvaziado, aniquilado, jazer no pó para ser cheio unicamente de Cristo, amá-lo com um amor santo e puro, confiar nele, viver apoiando nele, servi-lo, segui-lo, ser santificado perfeitamente e tornando puro com uma pureza divina e celestial. D.L. Moody escreveu: comecei a clamar como nunca antes. A fome disso aumentou. Eu realmente senti que não queria mais viver se não pudesse ter poder para servir a Cristo. Continuei clamando o tempo todo que Deus me enchesse com o Espírito. Bem, um dia, na cidade de Nova York, que dia, nem posso descrevê-lo, raramente me refiro a isso. É uma experiência quase sagrada demais para se manifestar ou mencionar. Só posso dizer que Deus revelou a mim, de tal maneira experimentei o seu amor, que tive de pedir-lhe que detivesse a sua mão. Christian Evans: tendo começado em nome de Jesus, senti como se estivesse sendo soltos meus grilhões. A velha dureza fosse amolecendo como eu pensava, as montanhas de gelo e neve se dissolvendo e se fundindo dentro de mim. Isso gerou em minha alma confiança na promessa do Espírito Santo. Senti toda a minha mente aliviada de uma grande escravidão. As lágrimas correram copiosamente e fui constrangido a clamar em alta voz pelas misericordiosas visitas de Deus, devolvendo à minha alma a alegria da salvação, e que Ele tornasse a visitar as igrejas que estavam sob meus cuidados. George Whitefield: logo depois disso, eu vi e senti que estava livre de um fardo que me oprimia pesadamente. O espírito de tristeza me foi tirado,
e eu soube o que é regozijar-me verdadeiramente em Deus, meu Salvador, e por algum tempo não pude evitar cantar salmos onde quer que eu estivesse. Mas a minha alegria tornou-se gradativamente mais serena. E bendito seja Deus, permanece e cresce em minha alma sempre, daí em diante, salvo alguns intervalos casuais. Assim terminaram os dias da minha tristeza. Após uma longa noite de deserção e tentação, a estrela da manhã raiou em meu coração. Agora o Espírito de Deus tomou posse da minha alma, e como humildemente espero, selou-me para o dia da redenção. Meus amigos ficaram surpresos ao me verem parecer tão alegre e portar-me tão alegremente, depois de muitas informações que tinham recebido a meu respeito. John Wesley, na rua Aldersgate, Londres, 24 de maio de 1738. Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, unicamente em Cristo, para a salvação. Me foi dada a certeza de que Ele tinha removido os meus pecados, sim, os meus, e me salvara da lei, do pecado e da morte. Daí em diante, meu ministério nunca mais foi o mesmo. O que é então, segundo John Edwards, Whitefield, John Wesley, esse selo do Espírito Santo? Qual o resultado que gerou na vida deles? Veja lá comigo. É a imediata, direta, bendita certeza de que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Este selo é quando você recebe isto aqui no seu coração. A imediata, direta, bendita certeza que você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. É quando você passa a ter a plena certeza da sua salvação. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Você recebeu o Evangelho da salvação, você nele creu, você confiou, estou salvo por Jesus Cristo. Eu creio. E você continua a aprofundar, a estudar, ler mais, meditar mais, pesquisar mais, buscar mais. Pode ser na mesma hora, ou pode durar alguns dias. Aí chegou aquele momento que você fala: eu não tenho mais dúvida, eu sou filho de Deus. Eu era adolescente, vivia numa fazenda, cuidando de gado, boiadeiro. E um dia, conversando com o pastor, eu disse: pastor, como a gente pode ter certeza da salvação? Ele me disse: assim, assim, assim. E naquele dia, naquela tarde, de um sábado à tarde, eu fui selado pelo Espírito Santo e nunca mais tive dúvida acerca da minha salvação. Um amigo querido, militar, estava no exército, ele leu Salmo 100, que nós pertencemos ao Senhor, etc. Serviu o Senhor com alegria, somos dele, seu povo, e ali foi selado com o Espírito Santo, passou a ter a certeza da sua salvação. Outro irmão de madrugada orou dizendo: Senhor, eu preciso sentir algo do Senhor, eu quero algo do Senhor. O Espírito Santo o selou, ele passou a ter a certeza bendita da sua redenção. Isso aqui pode acontecer no momento da conversão. Não é se você é crente, se você é selado, já foi selado, eu creio. Mas quando você passa a ter essa certeza, e o Espírito Santo testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Se aconteceu a conversão, eu digo agora a palavra minha, na totalidade, no mesmo momento, tudo isso ocorreu. Mas se você apenas estava ouvindo, vislumbrando, ainda não ocorreu, você precisa buscar que isso ocorra, para que você tenha certeza, a autenticidade: estou selado, eu pertenço ao Senhor, meu nome está no livro da vida, haja o que houver, aconteça o que acontecer, jamais meu nome de lá vai ser riscado, eu pertenço ao Senhor, em nome de Jesus. Quem não tem isso ainda, precisa ter essa certeza. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, ouviram o Evangelho da salvação, tendo nele crido, você foi selado com o Espírito Santo. Essa experiência de John Edwards, essa experiência de Whitefield, são avivalistas da história, D.L. Moody, John Wesley,
Savonarola, desse que vos fala, de tantos outros, é quando você passa a ter essa convicção. Porque o cristão, ele não pode dizer: sou crente, sou salvo, mas será que eu não vou perder minha salvação? Se você pensa assim, você não foi selado. Mas a Bíblia diz que você está selado. Você precisa ter esta convicção no seu coração, que você é um filho de Deus. Isso pode, repito, estou repetindo propositalmente, pode ter acontecido no mesmo momento que você aceitou a Cristo. Hoje eu aceito a Jesus como meu Salvador, louvado seja Deus. Entreguei minha vida para Jesus. Mas você ainda está com algumas dúvidas. Algumas dúvidas ainda, você começa a ler mais a Bíblia, você começa a entender a Bíblia. Aí o Espírito Santo vem e marca o selo. Ele já está em você, você já tem ele. Se alguém não tem, não é Deus, você já tem o Espírito Santo. Mas ele faz o que dentro de você? Você está buscando, ele te sela, ele te marca. E você fala: eu não tenho dúvida. E isso serve para quê? Penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 1, verso 14. Que complemento que estou dizendo até agora. É o penhor da nossa herança. Penhor, já falei sobre penhor semana passada. Até o resgate da sua propriedade, você está marcado. E o Senhor virá para resgatá-lo, porque você é propriedade de Deus. No último dia, Ele vai te levar em louvor da sua glória. E você vive a vida cristã como um verdadeiro cristão, em nome de Jesus. Não é que você não possa errar, não venha errar, sou humano, nós podemos errar. Mas quando você erra, já pede perdão, já reconcilia com Deus, já acerta com Deus. O cristão não vive em pecado, mas pode pecar, acontecer, acidente. Ele pede perdão, já pede perdão, volta para Deus. Mas, olha lá, qual é o penhor da nossa herança? Até quando? Olha a palavra até. Ao resgate da sua propriedade. Você é propriedade de Deus. Nós somos invioláveis e temos segurança, ninguém vai violar, que nós pertencemos ao Senhor. O diabo não pode violar, o diabo não pode tirar isso de você, mas você precisa ter esta certeza, essa convicção, em nome de Jesus. Nós estamos vendo aqui o que Deus fez, o propósito dele, concretizado em Cristo, realizado pelo Espírito Santo dentro de nós, em nome de Jesus. Amém até aqui? Creio que esses 14 versículos, estou pregando acho que 7 sermões nesses 14 versículos, 7 pregações, se não me engano, nos 14 versículos, para que você entenda isto. E na semana que vem, provas da profissão de fé cristã. Semana que vem, o próximo tema, a partir do verso 15. Provas da profissão de fé cristã. Quais são as provas agora? Nós estudar a partir do versículo 15, carta de Paulo, Efésios 1, verso 15 em diante. Eu espero de coração, meus irmãos, que nessas mensagens de manhã, nesse estudo da carta de Efésios, Deus tem falado ao seu coração. Nós temos aprendido a palavra do Senhor. Eu gostei de um irmão que falou para mim: pastor, vai assim, como o senhor está indo, devagar, não corra não, porque a gente quer assimilar tudo, assimile tudo. Que você tenha a bendita certeza, convicção. Os músicos podem se posicionar. Vou só voltar aqui. Volta para mim aqui a tela, por favor. Volta aqui para mim a apresentação. Só voltar aqui, obrigado. Deixa eu voltar aqui. Deixar essa frase aqui com vocês enquanto os músicos posicionam. Isto é ser selado. Isso é ter a certeza do selo. A bendita, imediata, direta e bendita certeza que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. É aquele dia que você começa a assimilar e o Espírito Santo dá aquela marca. Aí você nunca mais tem dúvida. Você está selado. Em nome de Jesus. Amém?